Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Sem fazer barulho, trazia nos olhos um futuro miúdo. Ele não era forte, nem tinha luxo ou trono, mas quando foi acolhido, tudo começou a se mover. Nós seguramos o mundo do jeito que deu, com a coragem dos pobres e o amor que sobrou de nós. Ele andava leve entre sombras e... Caríssimos e caríssimas, estamos na última terça-feira do ano e a gente vive aí a oitava de Natal, sexto dia. E a gente não está aqui para aromatizar, nem para justificar a nossa posição, mas eu nunca vi lugar para aparecer tanta gente para puxar saco de prefeito ou de prefeita do que minha cidade. Nós vimos uma matéria num certo site aqui governista elogiando o lazer, né, que a cidade tem, que é um rio poluído. Depois que eu escrevi alguma coisa falando do rio poluído, do perigo, da contaminação, recebi várias mensagens, inclusive alguns xingamentos por causa da minha posição, que etc e tal. Ou seja, aquelas pessoas que ou são nomeadas, ou têm parente nomeado, ou estão no governo. Inclusive, uma vez, um dos camaradas falou assim, até no Leblon tem água poluída. O outro falou, sempre tomei banho no Rio Guandu e nunca tive problema nenhum com saúde. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Ficar romantizando, dizendo que tá tudo bem, que tá tudo legal, que tá tudo maravilhoso, é uma prática bem brasileira, muitas das vezes, de quem está no governo. Parecido com quem está no governo do PT, que diz que o governo está tudo bom, você sabe que não está. Nós temos alguns déficits aí que nós estamos assistindo. Nós tivemos os bancos com juros ainda lá em cima, embora houve algum avanço, mais do que no governo passado, isso não tem que deixar de reconhecer. Mas nós vimos ainda o governo fazendo média com o Centrão, para conseguir aprovação, famosa ideia do governabilidade. Mas deixa quieto. Vamos nós para o Evangelho do dia, que hoje estamos lendo ainda, continuando o Evangelho de ontem. Hoje é Lucas capítulo 2, versículo 36 ao 40. Você já reparou como na Bíblia Deus gosta de surpreender o roteiro? Quando a gente espera algo grandioso, ele aparece pequeno. Quando o mundo aposta no jovem forte, eles chamam o idoso perseverante, ou chamam um jovem bem franzino, como o caso de Davi. E quando a religião corre, Deus espera. O evangelho de hoje, o evangelho de Lucas capítulo 2, versículos 36 ao 40, nos apresenta uma mulher chamada Ana. E não é qualquer Ana. E Lucas faz questão de caprichar na ficha completa da da idosa Ana. Ana, profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Azer, viúva, idosa, moradora do templo, porque não tinha onde morar certamente, lá não tinha Minha Casa Minha Vida. Ou seja, se fosse hoje, provavelmente não teria Instagram, não teria um canal do YouTube igual o nosso, já que você está aqui, deixa o like para nós, mas tinha autoridade espiritual de sobra. Ana aparece no texto aqui, no templo, quando Maria e José apresentam o menino Jesus. E a função dela, nesse texto, é bem clara, confirmar aquilo que o anjo Gabriel já tinha dito a Maria, lá em Lucas 1, versículo 26 ao 38. E também dito a José, lá em Mateus 1, versículo 20 ao 23. Ana não traz nenhuma revelação grandiosa, ela apenas diz com a própria vida, é isso mesmo, Deus cumpriu. E isso é importante, porque na Bíblia, profeta não é adivinho. Alguém tenta bancar o profeta nos dias de hoje, algumas igrejas que eu conheço, achando que profecia é adivinhação. Na verdade, profeta é quem lê o presente à luz da fidelidade a Deus, como fez Amós no capítulo 5, versículo 24, como fez Isaías no capítulo 1, versículo 17, e também Jeremias, já no capítulo 7, versículo 5 ao 7. Lucas nos diz que Ana era viúva. E viúva na Bíblia não é um detalhe técnico ou social, é uma denúncia estrutural. Em Êxodo capítulo 22, versículo 21 ao 23, e Isaías 10,
versículo 1 ao 2, Deus deixa bem claro que mexer com viúva é mexer com ele. Mexer com quem está excluído, com quem está desamparado, é mexer com o próprio Deus. Agora repare bem um contraste. A teologia da prosperidade que algumas igrejas pregam, que alguns pastores anunciam na televisão, na rede social, e também padres católicos, por que não? Que diz que a fé é sinal de sucesso, que a fé te faz prosperar. Ana aqui tem fé e tem marcas da idade. A teologia do domínio, que muitos têm aí anunciado, inclusive um candidato a presidente da República do Brasil, pré-candidato, agora não sai do culto mais, vive falando de Deus, que Deus tem um projeto, falando de oração. É aquela teologia que promete uma vitória visível, uma vitória política. Ana não é dessa teologia. Ana vence ficando fiel no silêncio. Ana não tinha nenhum carro importado, não tinha nenhuma promessa de 7 dias para mudar sua vida, ela só permaneceu no templo. Lucas também fala da idade de Ana, 84 anos. E 84 anos, é interessante observar, na Bíblia o número não é estatística, é símbolo. 84 anos é múltiplo de 7 e plenitude de 12. Se nós somarmos 8 mais 4, também dá 12. O povo de Deus, ou seja, Ana, representa a memória inteira de Israel, amadurecida pelo tempo. Ela, Ana, viveu 2 fases bem fortes. 7 anos de casamento, ou seja, uma totalidade, e uma vida inteira de viuvez. 2 tempos, antes e depois. Porque a fé bíblica não ignora o luto. A fé, ela atravessa o luto e o sofrimento. E aqui que Ana, quando vê Jesus, ela toma uma posição. Lucas 2,38, ela louva e bendiz a Deus. E ela fala do menino todos os dias que esperava pela redenção de Jerusalém. Redenção de Jerusalém aqui, atenção, não é o milagre pessoal e íntimo, é linguagem do êxodo, é libertação coletiva, é a estrutura mudando. Por isso, Ana desmonta a fé individual religiosa. Ela não anuncia uma salvação privada, terceirizada, mas uma esperança para um povo inteiro. Repare bem no detalhe genial. Ela reconhece Jesus, ela reconhece o Messias em uma criança, sem aura, sem espetáculo, sem fumaça, sem marketing religioso. E isso confronta muitas das vezes nossos padres, nossos bispos, nossos diáconos, porque não são especialistas do tempo que reconhecem Jesus, mas 2 idosos, ontem Simeão e hoje Ana. E como diz o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium 12, o Espírito Santo fala em todo o povo de Deus, não só na hierarquia. E os documentos do CELAM, Medellín, Puebla, Aparecida, documento da Igreja da América Latina, vão dizer a mesma coisa. Deus se revela nos pobres, nos idosos, nas mulheres, naqueles que são excluídos. Ana é isso. Ela não corre atrás de Deus. Ela espera. E quando ele chega, ela o reconhece. Enfim, Lucas 2,40 diz que o menino cresce em sabedoria e graça. Ou seja, até Deus, quando se faz humano, cresce devagar, sem ansiedade, sem pressa, sem promessa de resultado imediato. Talvez o evangelho de hoje esteja dizendo isso para a gente. Quem corre demais pode passar por Jesus e nem perceber. Ana viu isso, porque esperou. E se hoje você escutou esse nosso áudio, e se você se sentiu tocado, deixa seu like aí pra gente, compartilha, você que está no YouTube, você que está no WhatsApp, deixa um comentário. Obrigado a você pelo carinho, pela presença nesse ano todo de 2025. E vamos assim. Eu sou Daniel Nonato. Ele caminha entre nós mostrando que sempre há recomeçar. E quando o dia se fecha e a noite traz silêncio, sentimos no peito o suspiro do que passou. Ele ainda caminha entre nós e o vento, mostrando que cada fim
que às vezes o futuro cabe num gesto pequeno, e quem aprende a acolher já venceu o tempo inteiro. O que passou e o que virá se encontram no mesmo abraço, e ele segue leve nos braços do tempo, no passo do espaço. Ele